Lei 12.232, de 29 de abril de 2010, dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratações pela administração pública de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1º. Subordinam-se ao disposto nesta lei os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, as pessoas da administração indireta e todas as entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes referidos no caput deste artigo. Parágrafo 2º. As leis 4.680 de 65 e 8.666 de 93 serão aplicadas aos procedimentos licitatórios e aos contratos regidos por esta lei, de forma complementar. Artigo 2º. Para fins desta lei, considera-se serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação e a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Parágrafo 1º. Nas contratações de serviços de publicidade, poderão ser incluídos como atividades complementares os serviços especializados pertinentes 1. Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, respeitado o disposto no artigo 3º desta lei. 2. À produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados. 3. À criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias. Parágrafo 2º. Os contratos de serviços de publicidade terão por objeto somente as atividades previstas no caput e no parágrafo 1º deste artigo, vedada a inclusão de quaisquer outras atividades, em especial as de assessoria de imprensa, comunicação e relações públicas, ou as que tenham por finalidade a realização de eventos festivos de qualquer natureza, as quais serão contratadas por meio de procedimentos licitatórios próprios, respeitado o disposto na legislação em vigor. Parágrafo 3º. Na contratação do serviço de publicidade, faculta-se a adjudicação do objeto da licitação a mais de uma agência de propaganda, sem a segregação em itens ou contas publicitárias, mediante justificativa no processo de licitação. Parágrafo 4º. Para a execução das ações de comunicação publicitária realizadas no âmbito dos contratos decorrentes das licitações previstas no parágrafo 3º deste artigo, o órgão ou a entidade deverá obrigatoriamente instituir procedimento de seleção interna entre as contratadas, cuja metodologia será aprovada pela administração e publicada na imprensa oficial. Artigo 3º. As pesquisas e avaliações previstas no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei terão a finalidade específica de aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a veiculação e de possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas publicitárias realizadas em decorrência da execução do contrato. Parágrafo único. É vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações de matéria estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação publicitária ou com o objeto do contrato de prestação de serviços de publicidade. Artigo 4º. Os serviços de publicidade previstos nesta lei serão contratados em agências de propaganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei 4.680, de 65. E que tenham obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento. Parágrafo 1º.
O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no caput deste artigo poderá ter poderá ser obtido perante o Conselho Executivo das Normas Padrão, entidade sem fins lucrativos, integrado e gerido por entidades nacionais que representam veículos, anunciantes e agências, ou por entidade equivalente, legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda. Parágrafo 2º. A agência contratada nos termos desta lei só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos de divulgação por conta e por ordem dos seus clientes, se previamente os identificar e tiver sido por eles expressamente autorizada. Capítulo 2. Dos procedimentos licitatórios. Artigo 5º. As licitações previstas nesta lei serão processadas pelos órgãos e entidades responsáveis pela contratação, respeitadas as modalidades definidas no artigo 22 da Lei 8666 de 93, adotando-se como obrigatórios os tipos melhor técnica ou técnica e preço. Artigo 6º. A elaboração do instrumento convocatório das licitações previstas nesta lei obedecerá às exigências do artigo 40 da Lei 8666 de 93, com exceção das previstas nos incisos 1 e 2 do seu parágrafo 2º e as seguintes. 1. Os documentos de habilitação serão apresentados apenas pelos licitantes classificados no julgamento final das propostas, nos termos do inciso 11 do artigo 11 desta lei. 2. As informações suficientes para que os interessados elaborem propostas serão estabelecidas em um briefing de forma precisa, clara e objetiva. 3. A proposta técnica será composta de um plano de comunicação publicitária pertinente às informações expressas no briefing e de um conjunto de informações referentes ao proponente. 4. O plano de comunicação publicitária previsto no inciso 3º deste artigo será apresentado em duas vias, uma sem a identificação de sua autoria e outra com a identificação. 5. A proposta de preço conterá quesitos representativos das formas de remuneração vigentes no mercado publicitário. 6. O julgamento das propostas técnicas e de preços e o julgamento final do certame serão realizados exclusivamente com base nos critérios especificados no instrumento convocatório. 7. A subcomissão técnica prevista no parágrafo 1º do artigo 10 desta lei reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% da pontuação máxima do quesito, com o fim de reestabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com os critérios objetivos postos no instrumento convocatório. 8. Serão fixados critérios objetivos e automáticos de identificação da proposta mais vantajosa para a administração, no caso de empate na soma de pontos das propostas técnicas nas licitações do tipo melhor técnica. 9. O formato para a apresentação pelos proponentes do plano de comunicação publicitária será padronizado quanto a seu tamanho, a fontes tipográficas, a espaçamento de parágrafos, a quantidades e formas dos exemplos de peças e a outros aspectos pertinentes, observada a exceção prevista no inciso 11 deste artigo. 10. Para a apresentação pelos proponentes do conjunto de informações de que trata o artigo 8º desta lei, poderão ser fixados o número máximo de páginas de texto, o número de peças e trabalhos elaborados para seus clientes e as datas a partir das quais devam ter sido elaborados os trabalhos e veiculadas, distribuídas, exibidas ou expostas as peças. 11. Na elaboração das tabelas, planilhas e gráficos integrantes do plano de mídia e não mídia, os proponentes poderão utilizar as fontes tipográficas que julgarem mais adequadas para sua apresentação. 12. Será vedada a aposição a qualquer parte da via não identificada do plano de comunicação publicitária, de marca, sinal ou palavra que possibilite a identificação do seu proponente antes da abertura do invólucro de que trata o parágrafo 2º do artigo 9º desta lei. 13. Será vedada a aposição ao invólucro destinado às informações de que trata o artigo 8º desta lei, assim como dos documentos nele contidos, de informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que identifique a autoria do plano de comunicação publicitária, em qualquer momento anterior
à abertura dos invólucros de que trata o parágrafo 2º do artigo 9º desta lei. 14. Será desclassificado o licitante que descumprir o disposto nos incisos 12 e 13 deste artigo e demais disposições do instrumento convocatório. Parágrafo 1º. No caso do inciso 7º deste artigo, persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito, os membros da subcomissão técnica, autores das pontuações consideradas destoantes, deverão registrar em atas as razões que os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será assinada por todos os membros da subcomissão e passará a compor o processo da licitação. Parágrafo 2º. Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por descumprimento de disposições do instrumento convocatório, ainda assim será atribuída pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão acondicionadas em invólucro fechado e rubricado no fecho pelos membros da subcomissão técnica prevista no parágrafo 1º do artigo 10 desta lei, até que expirem os prazos para a interposição de recursos relativos a essa fase da licitação, exceto nos casos em que o descumprimento resulte na identificação do proponente antes da abertura do invólucro de que trata o parágrafo 2º do artigo 9º desta lei. Artigo 7º. O plano de comunicação publicitária de que trata o inciso 3º do artigo 6º desta lei será composto dos seguintes quesitos: 1. Raciocínio básico, sob a forma de texto, que apresentará um diagnóstico das necessidades de comunicação publicitária do órgão ou entidade responsável pela licitação, a compreensão do proponente sobre o objeto da licitação e os desafios de comunicação a serem enfrentados. 2. Estratégia de comunicação publicitária, sob a forma de texto, que indicará e defenderá as linhas gerais da proposta para suprir o desafio e alcançar os resultados e metas de comunicação desejadas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação. 3. Ideias criativa, sob a forma de exemplos de peças publicitárias que corresponderão à resposta criativa do proponente aos desafios e metas por ele explicitados na estratégia de comunicação publicitária. 4. Estratégia de mídia e não mídia, em que o proponente explicitará e justificará a estratégia e as táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela sugerida e em função da verba disponível indicada no instrumento convocatório, apresentada sob a forma de textos, tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação. Artigo 8º. O conjunto de informações a que se refere o inciso 3º do artigo 6º desta lei será composto de quesitos destinados a avaliar a capacidade de atendimento do proponente e o nível dos trabalhos por ele realizados para seus clientes. Artigo 9º. As propostas de preço serão apresentadas em um invólucro e as propostas técnicas em 3 invólucros distintos, destinados um para a via não identificada do plano de comunicação publicitária, um para a via identificada do plano de comunicação publicitária e outro para as demais informações integrantes da proposta técnica. Parágrafo 1º. O invólucro destinado à apresentação da via não identificada do plano de comunicação publicitária será padronizado e fornecido previamente pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, sem nenhum tipo de identificação. Parágrafo 2º. A via identificada do plano de comunicação publicitária terá o mesmo teor da via não identificada, sem os exemplos de peças referentes à ideia criativa. Artigo 10. As licitações previstas nesta lei serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial, com exceção da análise e julgamento das propostas técnicas. Parágrafo 1º. As propostas técnicas serão analisadas e julgadas por subcomissão técnica constituída por pelo menos 3 membros que sejam formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que pelo menos 1/3 deles não poderão manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela licitação. Parágrafo 2º. A escolha dos membros da subcomissão técnica dar-se-á por sorteio em sessão pública entre os nomes de uma relação que terá, no mínimo, o triplo do número de integrantes da subcomissão, previamente cadastrados,
e será composta por, pelo menos, um terço de profissionais que não mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o órgão ou entidade responsável pela licitação. Parágrafo 3º. Nas contratações de valor estimado em até 10 vezes o limite previsto na linha A do inciso 2º do artigo 23 da Lei 8.666 de 93, a relação prevista no parágrafo 2º deste artigo terá, no mínimo, o dobro do número de integrantes da subcomissão técnica e será composta por, pelo menos, um terço de profissionais que não mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o órgão ou entidade responsável pela licitação. Parágrafo 4º. A relação dos nomes referidos nos parágrafos 2º e 3º deste artigo será publicada na imprensa oficial em prazo não inferior a 10 dias da data em que será realizada a sessão pública marcada para o sorteio. Parágrafo 5º. Para os fins do cumprimento do disposto nesta lei, até 48 horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação a que se refere os parágrafos 2º, 3º e 4º deste artigo, mediante fundamentos jurídicos plausíveis. Parágrafo 6º. Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de abster-se de atuar na subcomissão técnica, declarando-se impedido ou suspeito antes da decisão da autoridade competente. Parágrafo 7º. A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação, mediante decisão fundamentada da autoridade competente, implicará, se necessário, a elaboração e a publicação de nova lista, sem o nome impugnado, respeitado o disposto neste artigo. Parágrafo 8º. A sessão pública será realizada após a decisão motivada da impugnação em data previamente designada, garantidos o cumprimento do prazo mínimo previsto no parágrafo 4º deste artigo e a possibilidade de fiscalização do sorteio por qualquer interessado. Parágrafo 9º. O sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da subcomissão técnica, de acordo com a proporcionalidade do número de membros que mantenham ou não vínculo com o órgão ou entidade responsável pela licitação, nos termos do parágrafo 1º, 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 10. Nas licitações previstas nesta lei, quando processadas sob a modalidade de convite, a subcomissão técnica, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e sempre que for comprovadamente impossível o cumprimento do disposto neste artigo, será substituída pela comissão permanente de licitação ou, inexistindo esta, por servidor formalmente designado pela autoridade competente, que deverá possuir conhecimentos na área de comunicação, publicidade ou marketing. Artigo 11. Os invólucros com as propostas técnicas e de preço serão entregues à comissão permanente ou especial na data, local e horário determinados no instrumento convocatório. Parágrafo 1º. Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participar da sessão de recebimento e abertura dos invólucros com as propostas técnicas e de preços. Parágrafo 2º. Os invólucros padronizados com a via não identificada do plano de comunicação publicitária só serão recebidos pela comissão permanente ou especial se não apresentarem marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento capaz de identificar a licitante. Parágrafo 3º. A comissão permanente ou especial não lançará nenhum código, sinal ou marca nos invólucros padronizados, nem nos documentos que compõem a via não identificada do plano de comunicação publicitária. Parágrafo 4º. O processamento e o julgamento da licitação obedecerão os seguintes procedimentos: 1. Abertura dos dois invólucros com a via não identificada do plano de comunicação e com as informações de que trata o artigo 8º desta lei, em sessão pública, pela comissão permanente ou especial. 2. Encaminhamento das propostas técnicas à subcomissão técnica para análise e julgamento. 3. Análise individualizada e julgamento do plano de comunicação publicitária, desclassificando-se as que desatenderem às exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório, observado o disposto no inciso 14 do artigo 6º desta lei. 4. Elaboração de ata de julgamento do plano de comunicação publicitária e encaminhamento à comissão permanente ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso. 5. Análise individualizada e julgamento dos quesitos referentes às informações de que trata o artigo 8º desta lei, desclassificando-se
as que desatenderem quaisquer das exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório. 6. Elaboração de ata de julgamento dos quesitos mencionados no inciso 5 deste artigo e encaminhamento à comissão permanente ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso. 7. Realização de sessão pública para apuração do resultado geral das propostas técnicas com os seguintes procedimentos: a. Abertura dos invólucros com a via identificada do plano de comunicação publicitária. B. Cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de comunicação publicitária para identificação de sua autoria. C. Elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta técnica. D. Proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica, registrando-se em ata as propostas desclassificadas e a ordem de classificação. 8. Publicação do resultado do julgamento da proposta técnica, com a indicação dos proponentes desclassificados e da ordem de classificação organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto na linha B do inciso 1º do artigo 109 da Lei 8666 de 93. 9. Abertura dos invólucros com as propostas de preços em sessão pública, obedecendo-se ao previsto nos incisos 2, 3, 4 do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei 8666 de 93, nas licitações do tipo melhor técnica e ao disposto no parágrafo 2º do artigo 46 da mesma lei, nas licitações do tipo técnica e preço. 10. Publicação do resultado do julgamento final das propostas, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto na linha B do inciso 1º do artigo 109 da Lei 8666 de 93. 11. Convocação dos licitantes classificados no julgamento final das propostas para a apresentação dos documentos de habilitação. 12. Recebimento e abertura do invólucro com os documentos de habilitação dos licitantes previstos no inciso 11 deste artigo em sessão pública para análise da sua conformidade com as condições estabelecidas na legislação em vigor e no instrumento convocatório. 13. Decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos licitantes previstos no inciso 11 deste artigo e abertura do prazo para interposição de recurso nos termos da linha A do inciso 1º do artigo 109 da Lei 8666 de 93. 14. Reconhecida a habilitação dos licitantes, na forma dos incisos 11, 12 e 13 deste artigo, será homologado o procedimento e adjudicado o objeto licitado, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 2º desta lei. Artigo 12. O descumprimento por parte de agente do órgão ou entidade responsável pela licitação dos dispositivos desta lei destinados a garantir o julgamento do plano de comunicação publicitária sem o conhecimento de sua autoria, até a abertura dos invólucros de que trata a linha A do inciso 7 do parágrafo 4º do artigo 11 desta lei, implicará a anulação do certame, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil ou criminal dos envolvidos na irregularidade. Capítulo 3. Dos contratos de serviços de publicidade e da sua execução. Artigo 13. A definição do objeto do contrato de serviços previstos nesta lei e das cláusulas que o integram dar-se-á em estrita vinculação ao estabelecido no instrumento convocatório da licitação e aos termos da legislação em vigor. Parágrafo único. A execução do contrato dar-se-á em total conformidade com os termos e condições estabelecidas na licitação e no respectivo instrumento contratual. Artigo 14. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo contratante poderão fornecer ao contratado bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da execução do objeto do contrato, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Parágrafo 1º. O fornecimento de bens ou serviços especializados na conformidade do previsto no caput deste artigo exigirá sempre a apresentação pelo contratado ao contratante de 3 orçamentos obtidos entre pessoas que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º deste artigo, o contratado procederá à coleta de orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5% do valor global do contrato. Parágrafo 3º.
O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% do limite previsto na alínea A do inciso 2º do artigo 23 da Lei 8.666 de 93 está dispensado do procedimento previsto no parágrafo 2º deste artigo. Artigo 15. Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao contratante para pagamento deverão ser acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como do relatório de checagem de veiculação a cargo de empresa independente, sempre que possível. Parágrafo único. Pertencem ao contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente ou por intermédio de agência de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação. Artigo 16. As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, serão divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de computadores, garantido livre acesso às informações por quaisquer interessados. Parágrafo único. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação. Artigo 17. As agências contratadas deverão, durante o período de, no mínimo, 5 anos após a extinção do contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças publicitárias produzidas. Capítulo 4. Disposições finais e transitórias. Artigo 18. É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação e sua aceitação por agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, para todos os fins de direito, receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação estabelecida no parágrafo único do artigo 15 desta lei. Parágrafo 1º. A equação econômico-financeira definida na licitação e no contrato não se altera em razão da vigência ou não de planos de incentivo referidos no caput deste artigo, cujos frutos estão expressamente excluídos dela. Parágrafo 2º. As agências de propaganda não poderão, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivo aos interesses dos contratantes, preterindo o veículo de divulgação que não os concedam ou priorizando os que ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados. Parágrafo 3º. O desrespeito ao disposto no parágrafo 2º deste artigo constituirá grave violação aos deveres contratuais por parte da agência contratada e a submeterá a processo administrativo em que, uma vez comprovado o comportamento injustificado, implicará a aplicação das sanções previstas no caput do artigo 87 da Lei 8.666 de 93. Artigo 19. Para fins de interpretação da legislação de regência, valores correspondentes ao desconto padrão de agência pela concepção, execução e distribuição de propaganda por ordem e conta de clientes anunciantes constituem receita da agência de publicidade e, em consequência, o veículo de divulgação não pode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar tais valores como receita própria, inclusive quando o repasse do desconto padrão à agência de publicidade for efetivado por meio de veículo de divulgação. Artigo 20. O disposto nesta lei será aplicado subsidiariamente às empresas que possuem regulamento próprio de contratação, às licitações já abertas, aos contratos em fase de execução e aos efeitos pendentes dos contratos já encerrados na data de sua publicação. Artigo 20-A. A contratação de serviços de comunicação institucional, que compreendem os serviços de relação com a imprensa e de relações públicas, deverá observar o disposto no artigo 5º desta lei. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo à contratação dos serviços direcionados ao planejamento, criação, programação e manutenção de páginas eletrônicas da administração pública, ao monitoramento e gestão de suas redes sociais e à otimização de páginas e canais digitais para mecanismos de buscas e produção de mensagens, infográficos, painéis interativos e conteúdo institucional. Parágrafo 2º. O disposto no caput no parágrafo 1º deste artigo não abrange a contratação de espaços publicitários e de mídia ou a expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação,
que observarão o disposto no caput do artigo 2º desta lei. Parágrafo 3º. O disposto no caput não exclui a possibilidade de os serviços descritos no caput no parágrafo 1º deste artigo serem prestados pelos servidores dos respectivos órgãos e entidades da administração pública. Artigo 20b. Para fins desta lei, os serviços de comunicação institucional compreendem os serviços de relações com a imprensa e de relações públicas assim definidos. 1. Relações com a imprensa. A ação que reúne estratégias organizacionais para promover e reforçar a comunicação dos órgãos e das entidades contratantes com seus públicos de interesse, por meio de interação com profissionais da imprensa e 2. Relações públicas. Esforço de comunicação planejado, coeso e contínuo que tem por objetivo estabelecer adequada percepção da atuação e dos objetivos institucionais, a partir do estímulo à compreensão mútua e da manutenção de padrões de relacionamento e fluxos de informação entre os órgãos e as entidades contratantes e seus públicos de interesse, no Brasil e no exterior. Artigo 21. Serão discriminadas em categorias de programação específicas no projeto e na lei orçamentária anual as dotações orçamentárias destinadas às despesas com publicidade institucional e com publicidade de utilidade pública, inclusive quando for produzida ou veiculada por órgão ou entidade integrante da administração pública. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.